Boa tarde, pessoal! Boa tarde, espectadores, ouvintes. Chegamos ao nosso 37º episódio. Com algumas falhas, né, no meio desse percurso, né, que a gente acabou procrastinando, né? Mas a gente retorna hoje com uma belíssima entrevistada. E antes disso, né, eu gostaria de comentar uma coisa que nós percebemos no nosso último episódio, né? Fazer um podcast não é só chegar lá e fazer, tem que planejar, né? Você lembra que a gente esqueceu de algumas coisas importantes no último, e eu vim hoje e falei, cara, precisa ter planejamento, precisa ter... então a gente acaba percebendo que assim, não é porque nosso diálogo, bate-papo é no improviso que a gente não tem que fazer. Então eu anotei pontos que nós vamos voltar, que nós fazíamos isso nos primeiros episódios, comentar um pouco sobre alguns episódios anteriores, até para reforçar. Um que a gente se encontra com frequência, vou lembrar o Sérgio, nosso capitão, né, do Sesc Senac. Foi um dos episódios muito assistido, também muito compartilhado, bem legal, né? Uhum. E o da última edição, o último episódio foi da ONG Mediagas, que foi algo assim que nós não conhecíamos, né? E tem uma ONG tão... E você participa, não é da ONG também? Nossa convidada. Em 2013 eu participei da fundação da ONG, né? E daí no ano seguinte eu fui a vice-presidente da ONG. Mas assim, hoje eu vejo os projetos assim, em andamento, assim, eu fico tão orgulhosa e saber que ninguém sabe quem sou eu lá na ONG mais, né? Mas cada um daqueles projetos tem um dedinho meu lá também, de toda a equipe que estava comigo na época. Que bacana. Como as coisas vão se encaixando, né? Eu perguntei quem eram os fundadores, daí na hora acho que até nem veio o nome, daí tá aqui, ó. O projeto Dançarte foi o projeto que eu coloquei à mão, né? Que foi que eu desenvolvi todo ele. E na época eu tinha uma amiga que queria relembrar os velhos tempos de bailarina, né? E eu falei, por que não a gente não unir o projeto, né, social e tal, né? A gente também precisava de umas horas na faculdade, com essa saudade, essa vontade que a gente tem de ensinar aquilo que a gente sabe, né? Então eu participei da organização, ela veio com a mão de obra e aí a gente acabou juntando mais pessoas que tinham habilidades nessa área e foi sensacional. Nelson, e essa voz aí que o pessoal está ouvindo e não sabe quem é e que se trata, e o assunto é ONG, não é? Quem é a nossa convidada, Nelson? Ela é o podcast mais aleatório aqui. Não, a gente começa de frente para trás. Mas vamos apresentar a Nayara, ela é uma das empresárias de Medianeira, para nossa surpresa, vencedora da 4ª edição do prêmio Mulher Empreendedora da Cassiopar. O troféu está aqui em cima da mesa, olha só. Nossa, a taça é nossa. Medianeira. E eu vou falar, hein, ela disputou com algumas pessoas, e eu conheço pelo menos uma das concorrentes, que é a nossa colega Rita Shirold, que é uma empresária, que eu pensei assim comigo, para ganhar da Rita, o cara tem que ser muito fera, hein? Uma pena que a gente estava na mesma disputa, né, assim, porque com certeza a Rita é uma mulher que me inspira demais, também, né, até eu jamais imaginei que eu ia, em algum momento, disputar de certa forma, né, porque a gente ali se ajuda, né, uma torce pela outra, estamos juntas no núcleo, e é uma mulher que me inspira muito também, né, então levar o prêmio para casa foi uma grande surpresa, uma grata surpresa. E o prêmio da Nayara foi na categoria da Mulher Empreendedora, como eu falei antes, e ela tem uma mecânica, uma mulher dona de mecânica. É a primeira pergunta que eu vou fazer para ela como vencedora desse prêmio. É comum o cliente chegar lá e dizer assim, eu quero falar com o dono? Geralmente vem de cliente, mas também vem do fornecedor, vem... Quem quer fazer negócio geralmente chega pedindo pelo dono da oficina. Eu quero falar com o dono, o proprietário, né? Porque se falando de oficina, que é um ambiente normalmente masculino, e normalmente é o homem que está à frente, o mecânico, né? Geralmente oficinas são ambientes familiares, né? Passa de pai para filho, aquela coisa. E a surpresa lá na minha família foi que o meu irmão escolheu a área de TI e eu escolhi ficar na oficina, né? O seu irmão é o? É o Ayrton Fidelis. Conheço ele. Sim. Então ele hoje ele tem uma sociedade, ele tá lá em Toledo. Tá participando lá de um grande projeto. Eu também. Quis contratar o Ayrton umas 2 ou 3 vezes. E ele manda muito na área dele, tá super feliz na área dele, e eu super feliz dentro da oficina, né? E isso que é uma grande surpresa para todo mundo. Legal. Poxa. Como que foi o start disso, né, na sua vida, né?
Como é que você iniciou As coisas se encaminharam, né? O ambiente de oficina para mim é um ambiente, como se diz, um habitat natural, né? Eu venho desde criança, eu frequentava o ambiente, que eu ia junto com meu pai. Meu irmão, na época, ele era muito doente, assim, ele era pequeno, era muito doente, e eu acompanhava meu pai e minha mãe ia pro hospital com meu irmão. Então eu acabei ficando muito tempo da minha infância na oficina. Seu pai é mecânico? Ele é mecânico, de 30 e poucos anos de oficina, né? Então eu acabei, assim, me apaixonando por aquele ambiente rústico, né? E com o tempo as coisas foram mudando, né? Eu fiquei mais mocinha, e eu não entendia por que meu pai não me levava mais pra oficina. Eu sentia que ele, né? Porque daí você cresce, ou seja, oficina não é ambiente pra mulher, né? Nem pra criança não era, né? Mas tinha um pátio enorme, eu brincava de patinete. E aí fui crescendo, parei de ir pra oficina. E lá pelas tantas fui cursar engenharia de produção, cursei, fiz técnico em segurança primeiro, né? Na UTF também. Aí cursei engenharia de produção, quando faltava aí uns 2 anos para me formar, o meu pai resolveu que queria empreender, né? Então ele saiu da empresa que ele trabalhou por alguns anos. Só que o meu pai, assim, um mecânico de mão cheia, excelente, talentoso, porém péssimo administrador. Ele não gerenciava nem sequer o salário dele, muito menos uma empresa. Então ele contou comigo e com a minha mãe na época. Boa. Ela tem um salão de beleza, então o pouco que ela entendia de administração era daquele negócio, foi o que eu aprendi no início com ela também. E a gente começou assim, família, né? Meu irmão também começou ali ajudando. Com o tempo a gente foi vendo que ele não estava tão feliz, então a gente liberou ele para seguir, né, e voar. E a gente ficou eu e meu pai ali tocando a empresa. Desde né? quando a Top Car está no mercado? Desde 2014. E de lá pra cá você que ajudou teu pai? Ou Isso. veio um pouco depois? Não, eu desde o começo, né? Na verdade eu faltava aula para estar lá na oficina, porque como meu pai era um mecânico, precisava de alguém ali para atender o cliente, né? Fazer a parte do financeiro. Então no começo eu fazia muito do operacional da empresa. Gaseava a aula, né? Pois é. Olha o exemplo. E abri mão do meu mestrado, né? Que estava bem engatilhado aí já para empreender mesmo. Você terminou, fez a formação? Fiz a formação e já tinha o mestrado meio certo, daí não seria na área, né, que não, no caso o mestrado não ia me ajudar a tocar a empresa, né, ele ia me ajudar a entrar na área da educação. Então eu resolvi fazer a escolha de ficar na oficina mesmo e empreender o negócio da minha família. A escolha, na verdade, foi bem difícil, mas eu tinha uma decisão para tomar, porque o engenheiro de produção, ele é contratado numa grande indústria para fazer ela crescer ainda mais, fazer ela produzir muito mais utilizando menos recursos. E aí eu pensei, então, por que não fazer a empresa da minha família crescer, né? E no caso, eu acabei assumindo toda a parte burocrática do negócio, né? Então, por isso que muitas vezes eu coloco muito mais a cara lá a tapa do que o meu pai, né? Então, quando as pessoas chegam perguntando pelo dono, a gente sabe que é para fazer negócio, é comigo. E as pessoas acham estranho que não é falar com um mecânico, com meu pai, né? Então, hoje, assim, é um grande orgulho estar lá à frente de tudo, organizando, gerenciando, que é o que eu amo fazer, né? A tua formação de engenharia de produção te ajudou no negócio? Me ajudou muito, né? Desde layout, a parte do financeiro, empreendedorismo, que eu senti um pouquinho de falta, porque empreendedorismo a gente viu lá no final da engenharia, né? Mas como eu já tinha na veia, né? Minha mãe tinha um salãozinho, a família toda, cada um tem o seu negócio, né? Seu próprio negócio. Então eu já tinha isso assim, vamos dizer que o empreendedorismo era parte de mim já, né? Que legal. Então foi só desenvolver um pouquinho. E o que foi assim, esse prêmio é fruto de alguma coisa muito especial que você tem feito, não é só de 6 meses, de 1 ano, né? O que você considera assim como mais importante na sua trajetória, né? Até chegar para ter a conquista desse prêmio, né? Então, o prêmio da Cassiopar, ele vem assim para inspirar outras mulheres empreendedoras, né, mas outras pessoas que estão começando o negócio a não desistirem, né? Então, no sentido de buscar inspiração, a gente às vezes se subestima, né? Até o que eu comentei lá no dia do prêmio, porque eu tive que dar um discurso e eu estava despreparada para dar esse discurso. Então, assim, tanto tempo, desde janeiro a gente movimentando, eu escrevi minha história, tudo, mas sem acreditar de fato que a minha história tinha tanto valor.
E isso me fez ver, agora, cheguei lá na frente sem um discurso, né? Nossa, obrigado, fulano, ciclano. Não, gente, eu não tenho discurso, eu não achei que eu ia estar aqui algum dia, né? Então, que as pessoas possam acreditar mais na sua história, né? Legal, saber que você tem aí um desafio diário e falar sobre isso também, né? Para que outras pessoas que estão passando pela mesma coisa também tenham oportunidades. E é isso, o prêmio ele veio assim nesse sentido de empoderar outras mulheres também, né? E o que eu trouxe da minha trajetória foi só o dia a dia de uma mulher comum que começou a vida assim, que evoluiu aí de universitária para desempregada. Então, porque você termina a faculdade, você não sabe agora o que eu faço, será que eu... Né? Então, eu abri mão de estar dentro da indústria, de estar, né, no mestrado e tudo mais, para estar lá junto com meu pai, no dia a dia, né, próximo a ele, e tocando um empreendimento da família. E o meu desafio, até comentei com o Nerison vindo para cá, que é trazer as mulheres para a oficina, para dentro da oficina. E acredito que isso também foi um grande diferencial, porque é algo que mexe, né, com quem busca, vamos dizer assim, inovação, né? A gente sabe que as mulheres hoje, elas usam mais o carro do que os homens, praticamente, né? Meu marido mesmo, lá em casa, não é ele que leva na escola, que busca na escola, que vai no mercado. Tudo sou eu, né? E geralmente a mulher faz mais essas coisas, usa mais o carro. Então a minha luta é trazer as minhas clientes. Porque a gente percebia que era o homem sempre que levava o carro. Mas por quê? A gente trabalha com a questão da transparência, do atendimento ao cliente, toda uma questão assim, que deixa a mulher muito mais segura no ambiente, que normalmente é um ambiente masculino, sujo, e a gente tenta trazer todo o contrário para que elas se sintam bem. Então esses diferenciais têm trazido assim também uma vantagem, né? E foi também o que me levou a ter o prêmio. Eu me recordo em alguma postagem sua, acho que se não me engano no Instagram, sobre... Daí eu vi o vídeo, comentei, se não me engano, vocês no volante colocam, plastificam, né? Sim, é isso que fala? Uma proteção para o para-choque também, para o mecânico não encostar e não sujar. O banco também, se não me engano? O banco também. Então são cuidados, né, que talvez para a mulher faz muito sentido, né? Ela chega lá e fala assim, ó, o banco tá protegido, o mecânico de repente não vai sujar, e se ele pegar no volante não vai, e quando ele termina o serviço ele tira o plástico. Então são pequenos cuidados que fazem uma diferença grande. Mostrar a peça velha, né? Embora a gente não entenda da peça, a gente tem uma caixinha para cada carro, a gente guarda tudo que foi trocado, para mostrar, ó, que ressecou, por tal motivo, o que você faz daqui para frente para não acontecer de novo, sabe? Então formas de dirigir também que ajudam nisso. Quando se trata de economia de combustível, né, que a cliente chega lá com falha, o carro está gastando muito, e a gente passa o dito aparelho, né, que muita gente tem medo, meu Deus, vai passar o aparelho, sai caro. É todo um trabalho que envolve aí, né, dias, às vezes, de estudo em cima daquele carro. E aí, trocou o quê? Nossa, trocou um monte de coisa, não entendo nada. A gente traz a peça, mostra, ó, a partir de agora você usa tal combustível, você faz de tal forma. Então é toda uma clareza, assim, desde passar o orçamento, explicar certinho por que você está cobrando aquele valor, né? Porque oficina, vamos combinar, é difícil ir na oficina e gastar menos do que R$1.000 hoje em dia, porque tudo tá muito caro. Então, assim, para não assustar, a gente tem toda uma estratégia aí de atendimento, sabe? E você fez um curso recentemente para mulheres. Também. Na verdade, não foi um curso, ele foi um workshop, né? Mas ele deixou um gostinho de quero mais, estão me pedindo curso, estão me pedindo mais workshop. Por que não me avisou? Na verdade, eu não consegui nem divulgar. Foi, assim, uma coisa que bombou antes de lançar. Você fez lá na oficina mesmo? A gente chamou 40 mulheres lá na oficina e a gente deu instruções básicas de como se virar com o carro. O que eu faço quando acender uma luz no painel? O que eu faço quando furar um pneu? Elas aprenderam, inclusive, a trocar pneu. Foi muito dinâmico, assim, sabe? Quando que eu preciso fazer a manutenção de cada parte? Então, a gente tinha um mecânico explicando sobre a parte de cima do carro, ali do motor, como que funciona, mostrando peças, né, para que serve. Aí tinha um mostrando a parte de baixo, né, e a suspensão. Aí tinha o outro ensinando como trocar o pneu também, como cuidar dos pneus. Então, assim, foi muito dinâmico, foi muito legal mesmo, assim, todo mundo gostou. Isso gera engajamento, né? Você cobrou pelo workshop? Teve custo? Não, esse primeiro a gente fez gratuito, com certeza os próximos a gente vai cobrar uma taxinha, né, porque dá bastante despesa pra gente fazer.
mas que com certeza vai ter público já para fazer. Já tem gente me pedindo como é que é o Pix para fazer. Eu, gente, ainda não programei nem quando, provavelmente em outubro, por aí a gente vai fazer. O sucesso é isso aí, ó, a procura, né? Então a gente só questão de organizar mesmo para fazer mais um, sabe? Porque o pessoal tá esperando. Eu me recordo também, né, de um termo que ela, nesse outro vídeo agora dessa semana, né? Que ela comenta assim, da escassez à abundância, né? Imagina que o começo deve ter sido, né? Veja, o primeiro workshop, é difícil, depende agora, já é uma demanda, muitas pessoas querem, então a sua própria mecânica, talvez no começo foi passos lentos e agora tem uma abundância. Então, como é importante, é legal ver isso, né? Ela entender que é um passo após o outro, né? Primeiro estava na escassez, e depois você trabalhar bem com todos esses valores que você tem implementado. A gente começou a oficina, não vamos dizer com R$0, porque meu pai, ele, ao longo da vida, ele foi juntando ferramentas, né? Tinha um quartinho lá, então ele acabou levando uma caixa de ferramentas que ele tinha lá, um pouquinho do acerto ali, coisa, né? Porque saiu da empresa. E a gente começou sem elevador, sem muitos recursos, né? O barracão que a gente tinha lá era uma herança da minha mãe, mas a gente pagava aluguel para ela, porque assim, a gente entendia tudo como uma empresa desde o início, né? Não é porque é uma empresa familiar. Então a gente separava os gastos, o salário do meu pai. O meu, na época, era R$300 quando a gente começou. Então, porque eu também não estava o tempo todo na empresa, mas eu também não tinha nem como separar um salário maior do que R$300. Então, primeiro mês a gente bateu 6 mil e pouquinho de faturamento. Né? E assim, as coisas vão acontecendo e parece que é tão difícil conseguir, mas hoje, olhando para trás, tudo que a gente construiu assim, sem ter muito investimento, né? Sem ter de onde tirar um financiamento, uma coisa, sem nada. A gente foi com o dia a dia ali, juntando dinheirinho, sabendo separar, né? Porque hoje o erro de muitas empresas e inclusive oficinas é que o empresário, ele vai lá, precisou pagar uma continha, pega do caixa, né? Então são coisas que a gente nunca fazia, né? E até hoje tudo é regrado, né? Bom, eu arrumo o meu carro na oficina, mas eu divido as despesas com a oficina, entendeu? Então, porque a gente tem assim uma visão de que tem que ser separado as coisas, perfeito, tudo bem certinho, né? Então, eu não posso comer todo o meu estoque, né? Se eu tivesse padaria, eu tava lascada. Mas com a oficina eu consigo regrar, assim, né? E saber utilizar com sabedoria, né? Mas a gente tá construindo ainda, tem muitos projetos, muitos planos, e a gente tem consciência do caminho que a gente percorreu para chegar até aqui. Nós vamos exibir o vídeo que foi exibido da Nayara durante a premiação. Que foi o com o qual eu concorri à final, né? Isso. Então, o Lacir coloque aí aos quantos minutos aí? Aos 18. Vamos colocar o vídeo para o pessoal entender por que foi tão importante isso aí. Eu sou Nayara Fideli, sócia proprietária da Top Car Auto Center de Medianeira. Sou formada em segurança no trabalho, algo que levo muito a sério na minha oficina. E também sou engenheira de produção formada pela UTF-PR. Durante a minha graduação eu fui vice-presidente da ONG Mediares, onde eu desenvolvia projetos para crianças carentes da comunidade. Antes mesmo de me formar, eu e a minha família começamos a empreender no ano de 2014 com poucas ferramentas e uma cartela restrita de clientes. Nos primeiros meses, o faturamento era pouco mais de R$6 mil, com muitas despesas mensais. Eu pagava a mim mesma um salário de R$300 por mês. No início não tínhamos funcionários e eu ficava muito tempo no operacional da empresa, desde atender o cliente, fornecedor, pagar boletos, eu não tinha tempo de fazer gestão. Me formei em 2016 e abri mão do mestrado para empreender. Eu ouvia muito que sair do regime MEI era caro e que eu não daria conta das despesas. Eu destaco aqui a importância de ser um incentivador. Eu tive poucos e hoje eu busco empoderar mulheres empreendedoras, principalmente no meu setor. Saímos da escassez para a abundância quando me associei na CIMA em 2018, que me forneceu todo o suporte para cada tomada de decisão. Foi a nossa virada de chave. O associativismo me possibilitou contatos, network, uma infinidade de benefícios. Em fevereiro de 2020, mudamos o regime da empresa, saindo do MEI, desenvolvi e organizei processos aos poucos, implementei um sistema, contratei funcionários e terceirizei boa parte do meu trabalho.
me permitindo ter mais tempo para me dedicar ao almejado crescimento. Mudamos para um barracão maior, tendo mais tempo para fazer a gestão, fechamos o ano de 2021 com 99% de aumento no faturamento. Levei minha oficina para o digital. Me descobri no desafio de trazer mulheres para a oficina. Entrei para o Núcleo Acime Mulher e eu lutava cada dia para tornar a minha mecânica um ambiente mais agradável para as mulheres. Foi assim que em 2021 conquistamos o selo bronze Oficina Amiga da Mulher. Em meio a tudo isso, me casei com o Jefferson. Tivemos nosso filho Gustavo, que hoje tem 3 anos, e 2 perdas gestacionais, uma no início da gravidez, e a Isabela, que há 6 meses atrás faleceu no dia da cesárea. Descobri que a gente não nasce forte, a vida nos dá a oportunidade para sermos fortes. Ser empreendedora exige muito de nós. Mulher, cuida da tua saúde física e mental, para que quando surgirem os desafios, você possa ter equilíbrio na tomada de decisão. E sucesso, muito sucesso! Deixa eu aproveitar, Nayara, eu de novo, né, no vídeo, como que eu li foi impactante, né, para mim. Você tem uma trajetória pessoal, não só como empreendedora, mas também na tua vida pessoal. Você comentou que tentativas de engravidar, se não me engano, você teve uma que perdeu logo que nasceu, não tem detalhes. Então, assim, você teve uma vida conturbada também na vida pessoal, Sim, né? Então, desafios, né? Fortes, a vida me né? pregou algumas peças ao longo da minha curta trajetória até aqui, né? Vamos dizer assim. Eu me casei com o Jefferson, na verdade ele tá comigo desde o início da empresa. A gente começou a sair junto, foi ali e ele acompanhou tudo, né? Ele trabalha lá também? Ele trabalha na Dabol, ele não tem coragem de... Porque eu sou muito mandona. Parece que ele não tem espaço lá, né? Mas assim, a gente casou em 2017 e tivemos uma primeira gestação também, tivemos uma perda já no início, que foi com 3 meses, né? Aí foi um primeiro baque, porque não tendo nenhum filho até então, a gente se sente impotente como mãe, como pensa, será que um dia eu vou conseguir ser mãe, né? Embora a gente saiba que existe adoção, mas o fisiológico da gente pede, né? Então ficou aquela dúvida. E um ano depois eu engravidei do Gustavo. E logo no início também a gente quase perdeu ele. Foram 7 semanas que eu fiquei de cama. Assim, que eu só podia levantar para ir no banheiro rapidinho e voltar a deitar com as pernas erguidas para que ele não nascesse também, né? E aí depois das 15 semanas por aí, a gente já voltou à vida normal, exercício físico foi tranquilo. Então veio o Gustavo, hoje ele tem 3 anos. E alguns meses depois, fazem 6 meses que nós perdemos a Isabela também, que foi no dia da cesárea. Poxa. Então a gente não sabia de nada, chegamos lá para cesariana normal, não tive sintomas e a gente perdeu ela. E o que eu coloco aqui, assim, que a gente tem tantos desafios no dia a dia da gente, e tendo uma empresa, tendo funcionários que dependem de você, clientes que precisam do teu serviço, você continua a vida, né? Independente de qualquer coisa. Eu poderia ter me entregado, né? E diferente de muitos, assim, eu escolhi trabalhar, né? Eu ocupei minha cabeça trabalhando, me dedicando no meu profissional, porque a minha gestação da Isabela, ela foi bem cansativa, assim, ela foi uma gestação difícil. Então eu acabei não trabalhando muito durante a gestação. E aí acabei descontando tudo isso no trabalho agora nos últimos 6 meses. Tem dado resultado, estou muito feliz também. Foi uma forma muito sadia que eu encontrei de ocupar a minha cabeça também. Com um pouquinho de ajuda psicológica, porque a gente não faz nada sem saúde mental, né? E estamos seguindo, né? O negócio segue, a vida precisa seguir diante desses desafios. É uma visão bastante otimista, até uma visão bastante... Se lembrar um pouquinho da entrevista do estoicismo com o Alexandre, né? E falando sobre se empoderar e seguir de fato com as ferramentas que você tem em mãos, né? Legal, bem bacana. Foi bem forte. E tu falou assim, você retornou para a empresa, eu pergunto assim, como é que é a Nayara, chefe da empresa, com a equipe, assim, lá, como é que é o ambiente, como é que
você treina e qualifica, e assim, faz. Porque não adianta você ter a ideia de fazer um atendimento bem feito se você não consegue passar isso para a própria equipe. Então, como que a equipe recebe você como chefe? A gente usa o termo chefe, mas a gente sabe que você é muito mais que isso, mais eu vou líder. falar o que eu sei, né? O que me falam, porque tem coisa que ninguém fala, né? Mas assim, nós temos hoje 4 funcionários. Eu, meu pai e mais 4 pessoas. Nós temos 2 gurias no administrativo, que estão ali na frente também, que dá mais um conforto para as mulheres, né? Tem mais mulheres, tá legal. Então nós temos mais mulheres e temos mais 2 mecânicos, né? Até estou contratando auxiliar de mecânico. Deixa aqui para se alguém quiser me levar um currículo. E assim, a gente tem uma dinâmica muito boa, uma comunicação muito boa lá dentro, mas que está em constante evolução e crescimento e construção. A gente faz treinamento sempre que possível, até agora o último que a gente está fazendo ainda está em andamento. A gente está fazendo um treinamento com o Maicon, do Instituto Go, e sobre vendas, técnicas de negociação, de vendas e de atendimento, para a gente deixar o nosso atendimento muito mais humanizado. E isso serviu tanto ali para as meninas no atendimento ao público, como os meninos indiretamente lá na manutenção do carro, mas que eles também têm que dar uma explicação para o cliente e tudo mais. Então, como eles têm chegar contato no com o cliente, né? Então, tudo isso que eu venho construindo, eu não faço sozinha, né? Porque não adianta eu, Nayara, ir lá e fazer um curso e dizer, não, a partir de agora minha oficina vai ser o melhor atendimento da região. Como que eu vou construir isso, né? Então, a gente tem ferramenta também para organizar o nosso processo, mas nós somos uma empresa que, acima de tudo, se preocupa com as pessoas, né? Então, a gente vem construindo aí plano de carreira para os funcionários, a gente tem Vale Academia, a gente tem diversos incentivos, também participação nos lucros e resultados, porque não adianta também a gente estabelecer metas, né? Se a gente é só o bolso do proprietário da empresa que engorda, né? Então, todo mundo tem que ver sentido naquelas metas e é isso que a gente vem construindo. E aí, para a gente conseguir trazer um faturamento maior, a nossa estratégia está sendo o atendimento ao cliente e se diferenciar na humanização do negócio, né? Aí, ela pediu o currículo, acho que agora com todos os benefícios aí, mas você prepara, vai ter fila lá. E como é um diferencial, né? Eu notei aqui até. Não é só conhecimento técnico, os mecânicos tem que ser tem que entender de pessoas, humanos, pessoas, né? Comunicação interna é o que a gente trabalha muito. A gente faz reuniões semanais, toda segunda-feira. Hoje, essa semana pulou porque tô com bastante, por causa do evento a gente está com bastante coisa, mas a gente sempre organiza e um dia na semana tem que sair. Que hora geralmente vocês fazem? Que hora? Primeiro horário da manhã, 8 horas que todo mundo chega, né? E aí a gente alinha pelo menos com os mecânicos. E aí, quando necessário, as meninas entram em ação também. Quando é um assunto mais administrativo, ali, coisa assim, elas também entram em ação. Aí a gente prepara uma pauta, eu e meu pai, durante a semana, aconteceu tal coisa, ele vai anotando na agendinha dele. E a gente trabalha com pós-venda também, então durante a semana as meninas vão trabalhando, manda aquela mensagenzinha pro cliente assim, 2 dias depois. E aí, como é que tá o teu carro? Como é que você foi atendido pelos nossos colaboradores? E aí essas 2 perguntinhas que mata a charada. Às vezes dá a oportunidade do cliente vir falar, olha, eu gostei, mas ficou um barulhinho. Às vezes o cliente ia falar lá pra família numa reunião, fui lá na Top Car, ficou um barulho, não gostei e tal, ninguém mais leva. E é a oportunidade do cliente estar falando com a gente, né? E isso a gente traz na reunião de segunda-feira. Semana passada aconteceu tal coisa, o que a gente vai construir agora, o que a gente vai fazer em cima disso. E isso é o que acontece nas nossas reuniões, né? Sempre tem assunto. Eu ouvindo ela falar assim, gente... Isso não é numa mecânica, não? E assim, olha, tem um lado que às vezes é o que cada empresário deveria, por ofício, fazer, né? É o cuidado com o cliente, é o cuidado com a equipe, é o cuidado com a entrega, né? E aí você vem com tanta simplicidade trazendo e como isso tem valor agregado para o teu negócio. E funciona, né? E São funciona. Coisas simples que funcionam. Ele se reverte em dinheiro, seja em economia, porque não dá retrabalho, que tu conversa com teus colaboradores, seja em boca a boca dos teus clientes que vão falando, lá é legal de ir, né? Eu não conheço, mas eu tô com vontade de levar meu carro lá. Sim.
E você vai gostar mais ainda, porque a gente tem uma área de clientes lá, que tem até um game retrô. Eu trouxe essa novidade já faz alguns meses que tá lá na oficina rodando e tá muito legal, porque não é todo cliente que gosta de jogar videogame, né? Mas você tá lá na oficina, tem que esperar pra fazer esse alinhamento de 1-2 horas, depende da situação, né? Porque, por exemplo, o alinhamento é uma coisa rápida, mas se precisou trocar uma peça já... Demora um pouco mais, é um porre, né? Mas essa área de cliente, se o cliente quiser levar o notebook lá pra terminar o trabalho que tá fazendo, se quiser assistir alguma coisa, a gente tem a TV lá. E o game retrô, ele tá sempre instalado, então assim... Nossos funcionários também, quando dá aquele... Ixi, agora todo mundo esperando peça, vamos jogar uma partidinha. Então eles vão lá, dar aquela relaxada, tomam um cafezinho. Vamos achar uma foto dessa área para botar no programa. E o cliente também, né? Ele tem aquele espaço para estar aproveitando, né? Porque, querendo ou não, ninguém gosta de ficar na oficina, né? Então a gente tenta tornar esse ambiente um pouco mais agradável. Ele acaba sendo mais produtivo até, né? O tempo passa mais rápido. Isso. Eu ouvindo, né, comentando, eu falo assim... Eu notei vários insights, né? Tá faltando espaço ainda. Eu falei assim, mas isso aí não parece ser uma mecânica, uma oficina mecânica, né? Tem mais cara de um empreendimento e como tu falou, deveria ser padrão praticamente de todo. Então veja quanta inspiração que você vai levar. Igual que o nosso slogan, Nelson. A inspiração que você busca pode morar na sua rua. Esse é o nosso slogan. Eu falava para ela que às vezes a gente tem que procurar algo lá longe e tal. Olha só que bacana a história dela. Eu quero, aproveitando já esse espaço aqui, você sabe que critérios nortearam a escolha do prêmio? Não cheguei a pensar e olhar isso, assim, né? Eu sei que tem a organização lá, o pessoal da Cassiopar mesmo, né? Que tomaram a decisão. Eles leram primeiro, né? Tinham 20 histórias para ler e avaliar. Foram 20 concorrentes. Essas 20 histórias, elas foram aí escolhidas pelas associações comerciais da própria cidade. No nosso caso, eu meio da Rita aí, a gente foi indicado aí também pela CIMI. Então, a gente chegou lá com 20, foram escolhidas 3, nós duas, e também a Geni lá de Palotina, se não me engano, de lá Equipamentos. Foram as 3 finalistas. E aí, nessa final, a gente tinha que fazer um vídeo contando nossa história, um vídeo de 2 minutos. E, nossa, comprimir tudo ali que você viveu, né, e tornar emocionante para quem assiste em 2 minutos foi um grande desafio. Aí a gente contou com a CIMI, eles fizeram um trabalho sensacional, assim, junto com o pessoal da Conexão TV. Aí, desde o roteiro até a edição do vídeo, assim, foi incrível, assim. Eu forneci algumas fotos que ao longo da minha história fizeram, né, desde a abertura da empresa, a formatura, tudo, né. E aí tornou um pouco mais dinâmico, né, contar a história. Você é associada à CIMI? Sou associada da CIMI. Até quando você falou assim, saímos da escassez para abundância, quando me associei na CIMI, porque até comentava com o Nelson no caminho, essa troca que proporciona, né, você ter contato com outros empresários é sensacional, é o que trouxe muita parceria para a Topcar. O associativismo, cara, né? Isso é uma alavanca para muito negócio. Semana passada, né? Inclusive, era a Semana do Associativismo, né, no qual a Cassiopar promoveu esse evento. Mas vale muito a pena. Se eu pudesse, eu abraçava todo mundo que tem empresa, falava, vamos se associar. Mas mais do que se associar, a gente sabe que a CIMI tem mais de 700 associados. E a gente vai nos cafés, eu participo de todos. Já me perguntaram se eu sou funcionária da CIMI, gente. Não, eu sou só piolho da CIMI. Tudo que tem, eu tô. Bacana. Então, falta as pessoas também participarem, aproveitarem, porque não é um status você estar associado, né? E sim você poder ter a oportunidade de fazer uma troca, conversar, parceria. Às vezes uma coisa que tu precisa para o teu negócio pode ser desenvolvido na cidade. Às vezes tu compra lá de São Paulo o material que tu precisa, sendo que o cara faz aqui, vocês podiam conversar, fazer uma troca, uma permuta. É muito legal. Olha, Nayara, nós estamos chegando na reta final já do programa. Eu fico assim, ó, a postura empreendedora, quando é diferenciada, por exemplo, assim, ela participa da associação empresarial. E não só participa, porque participar por si só não faz ninguém... Só pagar mensalidade. Não faz ninguém melhor. Mas ela tem uma postura diferenciada de atendimento nos negócios, uma maneira de se colocar, vai nos cafés, mostra o produto que é que ela entrega, quer dizer, esse produto que é o atendimento diferenciado,
é um exemplo para ser seguido. Parabéns, Nara. Obrigada. Parabéns Obrigada mesmo. pelo convite também, fiquei super feliz. Contem comigo, porque precisar aí, quando quiserem me chamar de novo. Eu notei até alguns insights no caso dela, bem Aham. curioso assim, ó, né? Quando ela falou assim, ó, a gente libertou e deixou meu irmão voar, né? Pô, geralmente a família quer que, né, acompanhe, mas eles entenderam que não. Chegou o momento, não, né? Inclusive, Tem que dar liberdade meu para irmão alguns. gosta tanto da área que ele fez o nosso primeiro sistema lá na Ah, oficina. Um sisteminha assim que alavancou a gente a trazer a oficina para gerenciar e ter os dados, né, informações do cliente. E aí depois a gente adquiriu um outro sistema porque ele não conseguia mais alimentar, né? Eu Mas foi muito legal. notei aqui também. Ela abriu mão do mestrado, né? Poxa, às vezes tem que abrir mão de algumas coisas, né? Em Sim, detrimento de outras. fazer Então, escolhas. fazer escolhas, né? Pô, cara, cada um assim. O desafio de trazer a mulher à oficina também, né? Que é algo diferente, né? Hoje 49% dos meus cadastros lá são de mulheres. Olha só, hein? Eu anotei alguns insights também aqui. Ela falava assim, o poder da minha história, né? Eu não sabia que ela era uma coisa tão forte e que as pessoas teriam interesse nela. Às vezes é comum que a gente não dê força para a nossa história. Mais uma, mas não é. É mais fácil olhar para o outro. É. Né, gente? Há coisas que cada um sempre tem um momento de superação, um momento de força, um momento de impacto, e você deu vários exemplos hoje aqui, né? O poder da própria história. Olhe para a sua história, olha com carinho, não com escassez, com carinho e com abundância. As reuniões semanais, a força que isso aí tem para você repassar, para você transformar isso num aprendizado, dizer assim, ó, aquilo lá foi legal, aquilo lá precisa melhorar, A aquilo gente lá. chama de alinhamento lá na oficina. Nosso alinhamento. E as entregas com transparência, quer dizer, o cliente ele pode até não entender do que está sendo tratado lá, não vai saber se uma vela é melhor que a outra vela, o cabo, mas quando você se digna a dizer assim, olha, você tem que trocar isso aqui, tem que melhorar, né? Muda do teu combustível, Detalhar, né? ele começa a saber assim, poxa, eu confio porque ela está me explicando tudo com muita clareza, né? Sim. E finalizando, nesse lado de cliente, assim, pós-venda, né? Né? Como é importante Pós-venda. você fazer algo que numa mecânica, Geralmente né? as oficinas têm medo de saber o que não vou nem falar, vai que vem, vai que deu algum problema. E na verdade não é É ao assim. contrário, né? Você precisa dar essa abertura, porque o Como cliente é empresário, leigo, né? O empresário como um todo deveria isso, né? Muitos Sim. talvez tenham receio de questionar e saber a verdade. Entendi. Como nós fazemos pós-venda na nossa empresa, o que eu mais gostava é quando os feedbacks eram negativos, né? Porque através deles ele fala, pô, se ele apontou isso Que aqui, bom. Tem né? que mexer. Tem que mexer. Os positivos nos alegavam ego, assim, né? Mas o negativo, ou aquele que apontava algum ponto de melhoria, fala, esse tem Que E é geralmente- melhor a gente receber direto do cliente do que às vezes ficar sabendo por outro terceiro, que aquele né? cliente falou e é tão... Geralmente o ponto negativo que a gente entende como negativo Negativo é ponto é negativo. cego, né? Ele é ponto cego para nós. Porque se você está enxergando, você vai não deixa ele aparecer. Muito bem, por fim, o último insight é a resiliência, né? É se manter com todas as dificuldades e tudo que você enfrentou na vida pessoal, tanto da empresa, assim, sempre se manteve, né? E forte, como é Mesmo diante legal da perda entrevistar do filho, uma pessoa assim, né? manter Poxa, toda essa energia. Muito bem. Tá explicado porque você ganhou esse prêmio. Agora tá tudo Tá aqui, claro, ó, tá tudo claro. muito explicado. Eu não sei se a câmera consegue pegar, vamos fazer diferente. Botar o assim, ó. fundo branco. Fazer assim, ó. Aí fica melhor, né? Eu acho que fica melhor. É isso. Obrigada, meninos, pela oportunidade de estar aqui. Contem comigo pra quando precisar de novo. Legal, e ela quando chegou aqui já fez uma livezinha, já botou tá, no Insta, agora né? já E tá. vinha me perguntando como que vocês fazem. Nós já temos que aprender com ela. Ela já tá muito mais. Da próxima vamos chamar ela para nos ajudar a fazer um treinamento para nós aqui. Nada. Nelson, quem são nossos apoiadores, né? Os patrocinadores, então, nós temos a Royal Panificadora, tem uns quitutes aí pra gente comentar aqui. Eu tô até com medo de abrir, porque vai E tem ser... também Tudo light. vocês vão querer ver. Opa, ali não dá pra chegar. de carona com Ola e Ana. O Olacir é o nosso editor de vídeo e eles têm um site muito legal, tem vídeos em que eles vão em todas as cidades do Paraná e eles já filmaram 70, 80, eu não lembro bem o número, mas é bem expressivo e eles estão indo nas cidades e fazem vídeos muito interessantes sobre as cidades em que eles visitam.
de carona com Oleana, aqui de Medianeira. Que de Medianeira, né? Como é que É. pode, né? Que legal. Muito bem, meus amigos, vocês assistiram mais um episódio, 37º, e tão importante quanto assistir é nos dar um feedback também, né? Nós queremos ouvir, fazer nosso pós-venda, né? Nós estamos respondendo agora, né? É. Estamos começando a responder lá. aprendendo com o Ola. Responda as mensagens! Então, curtam, compartilhem, enviem para os amigos, né? Se você chegou até aqui, ouviu todos os nossos bate-papo aí, vale a pena. Conhecemos a Nayara. E sejam muito bem-vindos e nos vejo nos próximos episódios. Um grande abraço, pessoal. Valeu, pessoal! Até mais. Obrigado, Nayara.